Olá, gente. Antes de a gente começar a calcular a derivada dessa função, vamos só fazer uma observação aqui, né? A função aqui de cima, né, 1 mais x, é uma função crescente. Eu já deixei os gráficos levemente traçados aqui. Ela vai ser negativa antes do menos 1 e positiva sempre depois do menos 1. E a função aqui de baixo vai ser positiva antes do 1 e negativa depois do 1. Se eu pegar, então, antes do menos 1, a divisão delas vai dar negativo dividido por positivo, que vai dar negativo, certo? Não pode, então, ficar embaixo da raiz. Entre menos 1 e 1, ficaria a parte positiva por positivo. Vai dar positivo, beleza, está dentro da raiz. Agora, depois do 1, ficaria positivo sobre negativo, que vai dar negativo. Então, qual é o nosso intervalo de interesse aqui? Que a gente pode usar, né, de domínio para essa função? Menos 1 até 1. Esse é o nosso intervalo x aqui. Mas tem mais um detalhe. Para não dar zero no divisor, eu preciso que o x não seja igual a 1. Tem que ser menor, estritamente. E maior do que ou igual a menos 1, porque não tem problema dar zero na parte de cima, certo? Então, esse é o nosso domínio da função. É a parte onde a gente pode confiar que a gente vai fazer nosso trabalho com a função, certo? Y' é igual. Derivada da função de cima, né, a gente vai ter agora trabalho com a derivada do quociente. Derivada da função de cima é 1 meio vezes 1 mais x elevado a menos 1 meio, certo? Vezes a função de baixo, que é 1 menos x elevado a 1 meio. Menos derivada da função de baixo, 1 meio vezes 1 menos x elevado a menos 1 meio, vezes menos 1, que multiplica a função de cima, que é 1 mais x elevado a 1 meio. Trabalheira. Então, vamos colocar aqui uma fração gigantesca. E a função de baixo ao quadrado. 1 menos x é o resultado, né? Quando a gente leva uma raiz ao quadrado, a gente fica só com a parte de baixo da raiz. Bom, dá para a gente melhorar um pouco esse troço? Espero que sim, né? Porque está horrível, simplesmente. Vamos lá, vamos ter que trabalhar um pouquinho aqui. Nosso y' vai ser igual ao quê? No primeiro caso, a primeira coisa que eu vou fazer é botar esse 1 meio em evidência, que o meio está me atrapalhando aqui. A primeira vai ficar 1 menos x sobre 1 mais x na raiz. Não se preocupe, você já fez a condição de existência. Bota um sinal aqui, né, de raiz. A segunda, esse menos aqui, ó, com o menos 1 vai ficar um mais. Então fica mais. E você vai inverter a situação. 1 mais x sobre 1 menos x. Bota a raiz aqui. Fecha parênteses. Coloca esse troço aqui, ó. 1 menos x aqui embaixo. Se fosse na minha prova, para mim você já tinha gabaritado, ok? Mas como tem professores e professores, vamos fazer o seguinte: y' é igual a 1 meio. Eu vou meio que tirar um MMC ali de cima, né? Para ajudar um pouco, para não ficar tão complicado, vou jogar esse divisor, 1 menos x, aqui para fora. E a gente vai tirar uma fração equivalente, né? MMC é uma maneira muito tosca de falar. Então ficaria assim: o divisor vai ser o produto daquelas raízes, que é 1 mais x na raiz, vezes 1 menos x. Na parte de cima sobraria, então, 1 menos x mais 1 mais x. Bom, vai melhorar e muito, na realidade, quando a gente faz essa simplificação. O que a gente pode cancelar aqui dentro? O menos x vai torar, ó, sinistramente com x. Sobraria, então, y' é igual a 1 meio, 1 sobre 1 menos x, vezes 2 sobre. Aqui nessas raízes, eu posso fazer o produto da soma pela diferença. Tudo bem? Nessas duas raízes aqui, ó. Então, ficaria a raiz de 1 menos x quadrado. Certinho? Beleza. Então, dá para melhorar um pouquinho mais ainda? Eu posso torar esse 2 com esse 2 aqui.
Então, y' ficaria o quê? 1 dividido por 1 menos x, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Agora, nesse momento, a gente tem um problema. A nossa função, nós concluímos que o domínio seria de menos 1 até 1. Só que aqui, nesse final, eu teria que fazer o x também não igual a menos 1, porque eu teria problemas aqui. Ó. Então, o ideal seria, para a derivada, a gente ter essa coisa aqui. Não é que a parte de cima esteja errada para a função original. Significa simplesmente que a função não é derivável para x igual a menos 1. Tudo bem, gente? Então, o nosso domínio finalmente seria esse cara aí, quando a gente quer calcular a derivada. Bom, exercício muito grande, muito cheio de detalhes, né? Cuidado para não errar a conta aí. Valeu!